Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lições da Bíblia, com o pastor Sócrates Penafort Sadu. Extraindo lições espirituais da igreja de Laodiceia. Lemos em Apocalipse, capítulo 3, e versículo 14, 15 e 16. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Podemos extrair várias lições espirituais da igreja de Laodiceia. Esta igreja era uma igreja morna, autossuficiente, indiferente e soberba. Daí o fato de Jesus denunciar sua mornidão e indiferença espiritual. As repreensões fortes que Jesus dirigiu aos crentes de Laodiceia podem até parecer muito severas, porém a soberba extrema e arrogância daqueles crentes provocaram uma indignação tal que Jesus almejou, disse que ia vomitá-los de sua boca. Os sintomas espirituais da igreja de Laodiceia, eles são bem notórios na Bíblia Sagrada. Número 1, morno. Era um sintoma principal que era morno, ou seja, morno é quase quente ou quase frio. Portanto, não é nenhuma coisa e nem outra. Perto de Laodiceia haviam fontes de águas mineral morna e emética. Estas fontes faziam o viajante cansado e sedento ter nojo daquelas águas. Este é o nojo que Jesus sente para com uma igreja espiritualmente morna. O Senhor Jesus não quer nenhum cristão morno. Ele quer que o cristão seja quente na palavra. Portanto, Jesus está a ponto de vomitar uma igreja morna que ele já vem suportando há muito tempo, como o viajante sedento sentia náuseas daquelas águas mornas próximas a Laodiceia, assim também Jesus sente náuseas de uma igreja morna, que não se decide, que não toma posição, que não se define. Laodiceia era uma das cidades mais ricas da Ásia Menor. Orgulhosamente recusou a ajuda financeira de Roma quando foi destruída por um terremoto no ano 60 depois de Cristo. Ouro, produção de lã e fabricação de remédios eram as 3 maiores fontes de riqueza desta cidade. Eram tão orgulhosos aquele povo que preferiam se reerguer sozinho do
terremoto que aconteceu para não demonstrar dependência de ninguém. Jesus condenou a autossuficiência do pastor daquela igreja de Laodiceia, por esse orgulho de pastorear uma igreja rica. Muitas vezes o próprio ministro se orgulha da igreja, mas não um orgulho com honra ou com zelo, mas um orgulho com exaltação e soberba. E isso o Senhor rechaça, e isso o Senhor reprova. Jesus o chamou de infeliz, porque a riqueza material dos laodicenses não os fazia felizes. Jesus o chamou de miserável, porque não repartia suas riquezas com os irmãos das igrejas mais pobres. Por isso, Jesus chamou os crentes pobres de Esmirnas de rico, e os crentes ricos de Laodiceia de pobres. Jesus chamou de pobre porque em Laodiceia os crentes eram ricos materialmente, porém pobres espiritualmente. Mesmo negociando ouro em seu famoso centro bancário, os crentes de Laodiceia precisavam negociar com Cristo o verdadeiro ouro refinado pelo fogo. Somente assim seriam tidos como ricos ou ricaços. Jesus o chamou de cego, porque embora se negociasse em Laodiceia uma substância farmacêutica que era reduzida a pó, misturada com água e aplicada aos olhos, todavia os crentes e o seu pastor continuavam cegos espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus colírio para ungirem os olhos, pois somente assim seriam curados de sua falta de visão espiritual. Jesus o chamou de nu, porque embora se produzisse em Laodiceia muita lã para fabricação de roupas, os crentes de Laodiceia continuavam nus espiritualmente. Precisavam comprar de Jesus vestiduras brancas para se vestirem, pois somente assim cobririam sua nudez espiritual. Em Romanos capítulo 12 e versículo 11, o apóstolo Paulo havia dado um conselho para combater a mornidão espiritual dos crentes, dizendo: não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no Espírito, servindo ao Senhor. Uma forma de vencer a mornidão é servir ao Senhor com alegria, com amor, com dedicação, com força, com coragem e com muita dedicação. Apesar de tudo isso, Jesus oferece a restauração da comunhão daqueles crentes consigo, dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus é tão misericordioso que, ao final, ainda faz uma grande promessa ao crente vencedor de Laodiceia, dizendo: ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.